Olá, eu iria apresentar o trabalho sobre engenharia de software e o nosso trabalho é sobre a loja de eletrônicos. A nossa equipe é formada por Matheus Vieira, Luiz Vinícius, Kaique Castro, Thales Silva e eu, Davi Chagas. Bom, boa noite, né? Enfim, Luiz Vinícius está apresentando. Quando a gente fala sobre o projeto, a gente tem que estruturar eles e foi posto pra gente estruturar em três tipos de esquemas, no caso diagramas, que vão ser, né, sucintos e prototipados para que a gente tenha uma noção do que a gente pode fazer no trabalho futuro. Então, o diagrama de classe, a gente pensou um pouco sobre como que seria mais ou menos o pré-código. E a gente separou em vários tipos de classes com privilégios diferentes, com funções diferentes, que terão objetivos diferentes. Tanto que vai ter seus atributos privados, ou abertos, públicos, ou métodos com esses atributos e métodos que se interligam por orientação a objeto. Bom, e o diagrama de caso de uso é literalmente a forma de como o cliente vê o nosso programa ou o nosso software de fora. Então a gente vai explicar, fazer uma menção, uma imagem que a gente explique passo a passo, caso os passos mais específicos, né, os mais principais, para que a gente entenda como um cliente usaria o nosso programa antes de a gente fazer uma imersão total. Olá, meu nome é Thales e agora eu irei falar sobre o diagrama de atividades do trabalho de engenharia de software. Bom, o diagrama de atividades ele nada mais é do que tem como uma função de a dinâmica de um sistema pela modelagem do fluxo de controle de atividade a cada atividade. Ele representa uma operação em uma classe do sistema que resulta em mudança no sistema. O diagrama de atividades são usados para modelar fluxo de processos ou operações internas, mas tem como propósito capturações e seus resultados em termos de mudanças no objeto. Como vocês podem ver nesse exemplo aí do Word, certo? Da imagem assim, é explicado como método atualizar catálogo, que é executado ao ser requisito aos fim de função, com o erro de emitir imagem adicionando novos produtos. Vemos dois caminhos, um que é o sucesso de edição de um novo produto sem erro e no final aparece o aviso na página inicial e por último outro erros na verificação de dados retornando a mensagem de erro. Bem, eu me chamo Davi e vou falar sobre controle de versão. O controle de versão também é conhecido como controle de fonte. Bem, em resumo, ele é usado para rastrear e gerenciar qualquer alteração no código de software que for feita. Isso são ferramentas que ajudam a equipe, né, principalmente a nós, a gerenciar alterações do código-fonte. A cada nova versão, vamos criando o controle de versões. Atualmente, o sistema de controle de versão são classificados por dois tipos, os centralizados e o distribuído. O centralizado trabalha apenas com um servidor central e diversas áreas de trabalho baseado na arquitetura do cliente. Né? Já o distribuído vai um pouco mais além, porque ele é recomendado para equipes com muitos desenvolvedores que se encontram em diferentes filiais, né, em diferentes locais para fazer isso. Né? É usado a área de trabalho remota, enfim, com o próprio servidor. Nós, aqui da equipe, né, do nosso trabalho, utilizamos o centralizado,
porque trabalhamos todos nós em um mesmo local, né, com diversas áreas de trabalho na mesma rede. A comunicação desse servidor ajuda bastante a poder gerenciar, como eu falei acima, o controle das versões que foram sendo alteradas. Como, por exemplo, Matheus irá falar sobre uma nova função que foi feita no nosso servidor, como, por exemplo, nosso software, desculpa. Ou como, por exemplo, Kaique vai falar sobre isso, sobre a implementação de uma nova forma de pagamento. Para evitar erros, ou caso venha a ter erros, podemos simplesmente voltar a uma versão anterior disso. Podemos sempre ter assim, um backup do nosso software e garantir uma maior segurança e integridade do sistema. Bom, aqui é Matheus Vieira Lima Matos e agora vamos falar na evolução de software. No que consiste na evolução de software? Simplesmente no melhoramento como um todo e como um todo de todo qualquer software projetado. Mas temos como base o nosso software, obtivemos em média 3 evoluções. Essas evoluções têm como uma das leis que foram implementadas nessa evolução foi a lei de mudança contínua, no qual diz que o software deve ser continuamente adaptado, senão aos poucos torna-se obsoleto. Com isso, fizemos certas melhorias no software, no qual uma das melhorias é o tempo de confecção de relatórios mensais. Os relatórios mensais estavam excedendo bastante a quantidade necessitada pelo cliente, então com isso, com a técnica, conseguimos diminuir em 20% o tempo de espera para isso. Nós implementamos também a possibilidade de se obter cupons da loja. Então, por exemplo, mensalmente iremos distribuir cupons de 10, 20, 30% de desconto para diversos sites e fazer propaganda sobre a loja, assim acabar trazendo mais clientes para ela, precisando essa aquisição. E além disso, melhoramos também o nosso saque, que agora, por meio de uma implementação de inteligência artificial, irá auxiliar os clientes em qualquer dúvidas recorrentes. Então, uma dúvida que vai acontecer, que acontece diversas vezes, acaba que a inteligência artificial já vai ser implementada para corrigir esses problemas e, quem sabe, no futuro nós podemos, com isso, corrigir esses problemas a partir do código-fonte. E, nesse sentido, é isso. Eu sou o Kaique Santana e vou falar um pouco sobre a parte de manutenção do software no nosso projeto. A manutenção de software é o processo que a gente vai fazer para melhorar ou otimizar o nosso software depois de pronto. No nosso caso, a gente usou 2 modelos de manutenção de software, que foi o modelo corretivo, que o objetivo dele é solucionar defeitos que vieram a ocorrer depois do software ficar pronto. E independente se for pequeno ou grande, o erro tem que ser corrigido, porque é uma falha e falha a gente não trabalhamos com elas. No caso do nosso projeto, o cliente teve o problema com relação ao atraso da entrega de relatórios, que demorava para entregar, o relatório que deveria ficar pronto em 5 minutos demorava horas para ficar pronto, e nisso a gente conseguiu consertar esse problema, usando o modelo corretivo. E surgiu uma outra demanda que a gente precisou usar o modelo evolutivo, que são mudanças que não necessariamente precisam de erros para ocorrer. A gente só precisava agregar uma demanda que teve no nosso software, que com o tempo veio a criação do Pix, que é uma forma de pagamento criada pelo Banco Central do Brasil.
E como era uma coisa que estava se expandindo muito, todo lugar tinha que aceitar Pix, muita gente estava pagando com Pix, a gente decidiu que era extremamente necessário a introdução do Pix dentro do nosso software. E o cliente, com isso, aumentou as vendas, porque por ser muito fácil, muito prático, e hoje em dia todo mundo usa. Pode